Hi, pompons! No vídeo de hoje, de manhã bem cedo, de 6 horas da manhã, porque era bem cedo que a gente tinha que sair pro hospital. Primeiro, eu fui bem simples. Oi pra vocês também, né? Eu fui dar uma tangerina para ali comer, e já que o Matheus ele ia fazer a cirurgia, ele não podia comer, ele tem que fazer jejum. Isso que eu não gostei muito, porque o menino, ele estava ansioso para poder ir no McDonald's com o pai, que ele ia com o Luca para o McDonald's amanhã. Só que ele ia fazer uma cirurgia na garganta e ele não podia comer. Aí ele só podia tomar líquido. Por causa disso que ele estava chorando, que ele não ia poder ir no McDonald's pela segunda ou terceira vez. Acho que era segunda, porque ele quase nunca vai. E pra quem não sabe, a gente vai pro Canadá. E ele estava ansioso, porque amanhã a gente já ia tá vendo como ia ser nossa casa, se estava arrumada e etc. Então, primeiro eu fui no banco, ia pegar uma proposta de ter uma casa nova aqui nos Estados Unidos, que ia ser uma casa para uma amiga minha, muito próxima, que ela estava precisando de uma casa, porque ela ia vir aqui para os Estados Unidos e ela não tinha um lugar para ficar. Eu ia deixar ela na minha casa, só que não ia ter muito espaço. Então eu fui ver, peguei lá uma proposta e fui ver direito e dei para ela. E eu fui pegando o laudo dele. É um documento, não é um laudo, é um documento, tipo uma certidão de nascimento, é um documento tudo anotado, falando sobre ele, etc. Para ele poder fazer a cirurgia, porque quando eu fui no site ver para marcar, o médico cirurgião, ele falou que tinha que levar documento. Eu tive que levar o documento. Não deu tempo de fazer muita coisa, de arrumar a casa, que tinha que arrumar, porque eu ia ter visita, eu ia receber visita, era uma amiga do Nicolas. E eu nem arrumei a casa, então a gente tinha que... Eu falei pra ela que não ia dar, falei pro Nicolas pra ele marcar para outro dia, porque eu achava que não ia ser bom, por causa que era o Matheus, ele ia fazer a cirurgia e não ia ficar muito em casa. O Luca que ia ficar em casa junto com a Lili e com o Nicolas e os pets. Aí eu disse pra marcar por outro dia, porque eu ia ficar no hospital com o Matheus. A Lisa, ela nem queria sair do hospital, ela queria ficar lá, porque ela tem muito medo de perder o irmão, que ele sempre cuidou dela. Ele é o irmão do meio, né? E ela também. Mas pra ela, é o irmão mais velho. E logo que ele vai dar aniversário primeiro. Então ele é mais velho. Aí o moço da recepção me chamou e chamou a senha 5, que era a senha minha que eu tinha recebido. E eu fui lá falando com ele. Eu não dei os documentos porque ele falou que não precisava. Aí ele falou que era só quando isso na consulta para ver se podia ficar de repouso, então podia dar normal. Só que ele não podia falar muito, ele não podia falar muito bem. A Lisa, ela foi procurar o Matheus porque ele tinha se escondido de tanto medo. Então nós fomos na recepção, ela trouxe ele à força. E claro que quando chegou em casa, porque eu fui de meia-noite, de 1h da manhã, madrugada, pra casa e fui conversar com ela de manhã no outro dia, para ela não era para ela fazer isso, porque ia assustar ele mais ainda, puxar ele à força. Aí ela disse ok, voltou a dormir, teve que dormir na minha cama. E eu fiquei o dia todo um pouco preocupada com o Matheus, o Teteu. Gente, eu chamo ele de Teteu e também chamo ele de Totô. Mas eu tava muito triste. Eu não sabia se ia fazer muito bem, porque ele só tem 2 anos. O Totô já fazia cirurgia. Eu fiquei com medo. Tem criança de 4, 5, 6 anos que faz cirurgia. Só que ele só tinha 2 anos e eu não queria fazer cirurgia. Mas o Luca, ele insistiu.
que era melhor pra ele por bem. Só que o Teteu, não quis aceitar isso. Porque vocês sabem como é o Teteu. Ele é insistente. Ele não aceita não como resposta. Ele não gosta de fazer nada arriscado porque ele tava com medo de morrer. Mas às vezes isso acontece, mas eu tava rezando pra não acontecer. E logo que nem aconteceu, né? Então ele ia se esconder aí dentro desse armário e do nada o cirurgião já foi chamando ele. Ele enlouqueceu e saiu correndo igual a ratazana. Claro que o Teteu, ele é bebê e eu não tenho muita segurança de deixar ele por aí. Então eu tava olhando ele, deixei ele lá, mas de qualquer jeito ele ia ver um cirurgião e ele de qualquer jeito ele ia fazer cirurgia. Então o cirurgião me chamou, conversamos e etc. Aí eu tinha que trocar a roupa do Teteu, botar uma roupa mais confortável. E o médico cirurgião falou se eu queria entrar, porque para a cirurgia ter um bom caso, para não acontecer nada de rim, ele tem um risco de acontecer algo, tem um responsável para ajudar ele na cirurgia. Por causa disso que tinha que ter um responsável e eu fui. Eu entrei na sala, botei na roupa, aí a Lili não podia entrar porque só não podia entrar mais de 2 pessoas ou mais de uma pessoa, e logo que ela era pequena. E mesmo que aí, ela pode, só que eu não quis deixar porque ela é bebê. E ela só tem 2 anos, eu não tenho muito conforto, não estou muito agradada a ter que deixar ela ver o irmão fazer cirurgia. Então eu falei qualquer coisa, o Luca ele podia vir, ele veio, qualquer coisa, eu não falei com ele, mas eu disse que de 3 horas da tarde ele podia vir para ficar com a Lili. E eu esperei umas coisas enquanto o cirurgião ia dar anestesia nele. E claro, ele já ficou enlouquecendo na anestesia. Imagine na cirurgia. Ele vai surtar, mas ele já tinha tomado anestesia. O Luca, ele ficou assustado, mas ficou feliz. Só ficou mesmo assustado por causa que ele ia ter que tomar conta da Lili, que a Lili ela não é fácil de se lidar. Ela fica fazendo pergunta, responde, ela respondendo. Mas não fui eu que eduquei. Quem fez isso com certeza foi a Melissa, e então foi o Nicholas, porque eles gostam de mimar os gêmeos. Então foi dando anestesia, porque na primeira ele falou que não ia dar, que tinha que ter um responsável. Então ele deu agora. O Teteu ficou quase chorando, mas depois ele dormiu na anestesia. Então eu estava muito triste, eu tava com uma tristeza no fundo do coração, preocupada com ele. E logo que eu não podia trabalhar, porque pra quem não sabe, eu sou cabeleireira e manicure e também sou costureira. Às vezes eu trabalho como manicure, mas eu sou mais de cabeleireira e costureira. Eu tinha as roupas para fazer da formatura do Nicholas e da Melissa, do ensino médio. Mas acho que eu não ia poder. Eu não ia ter muito tempo, porque eu ia ter que cuidar do Teteu, porque eu tenho que ficar olhando ele pra ver se ele não fala, porque ele não pode falar e ele não pode andar, porque pode acontecer algo. A cirurgia foi estranha. Eu já estava chorando. Aí o médico abriu a boca dele para fazer a cirurgia, que era na garganta. Ele pediu pra segurar acho que era um fatiador. Eu não sei o nome disso, para ele poder lavar. Então, ele botou, eu não sei, acho que era um negócio, bombinha de ar. E o Teteu dormiu. Que ele tava quase acordando e ele voltou a dormir. Mas aí ele dormiu de verdade. Enquanto isso, ele tirou de novo, que isso daí é tipo uma bombinha de ar com remédio para fazer dormir. E por enquanto do nada ele tinha
parado de respirar. Mas ainda bem que depois voltou e tinha parado. Foi um risco bem grande, eu quase ia gritando. E no final, quando eu contei isso pra Melissa pelo telefone, ela chorou, porque pra quem não sabe, ela tá lá no Brasil. Ela não pode acompanhar nem cuidar do irmão dela, porque ela tem um carinho grande pelo Teteu e principalmente pela Li. A Lili é a preferida dela, já o Nicolas surtou. Ele ia dar uns 5 quilos de suco daí, ia virar escravo do Teteu, de tanto amor que o Nicolas tem por ele. Porque cada um tem seu irmão preferido. Então já tinha terminado a cirurgia e ele ia pra cama de repouso, que ele ia ficar um tempo no hospital. E depois ele ia poder ir pra casa, mas ia ser depois de 2 dias. Ia ser esse, então ia ficar 3 dias, porque de noite ele ia ficar, que era um dia, e mais da manhã, e depois da manhã, que ia ser 3 dias no hospital. E aí eu não vou poder fazer, vai ser mais agitado. Na sexta-feira vai ser mais agitado, por causa que eu vou ter que fazer as sopas, vou ter que cuidar também da Lili, porque vai ser a primeira vez dela na natação. E pra quem não sabe, ela vai fazer natação e ainda faz balé e vai ser muito agitado. Então o Lucas estava bem feliz por causa que tinha dado certo. Depois eu contei essa parte que tinha dado um risco, o Lucas ficou preocupado e a Lili ficou calma. Então a gente pensou em pegar alguns bonequinhos. A dizer, foi a ideia da Lili. A Lisa que quis pegar para decorar o quarto e para quando ele acordasse, ele poder brincar com ela, só que não adiantou de nada, porque ele não podia fazer muito movimento, tinha que ficar na cama e ele não podia falar, porque poderia acontecer algo errado na garganta. Então a gente vai arrumando aí, tinha esses balões que eu achei por aí, pegamos. Aí botamos ele ali em cima, que não deu pra vocês verem. E o cirurgião foi buscando o Teteu. E, gente, não notem essa menina de toalha. Não sei, acho que ela tomou banho, só que esqueceu de trocar de roupa. Mas ela tá só de toalha. Ela é uma criança, viu? Desculpa. E ele já tinha botado o mato do Teteu lá. Desculpa, gente, se eu tivesse falado o nome do Teteu errado, é porque é muita criança. É muita criança pra poder ter que cuidar, muito nome na cabeça. Às vezes eu erro. E o Nicolas ainda tava no ensino médio, ainda tinha que deixar uma babá cuidando da Aurora, porque ela tinha que ter uma babá, porque eu não tava em casa, nem o Luca, o Nicolas também, a Melissa tá lá no Brasil. Então a gente ficou triste, ficamos tristes que só. Então o Luca ele tinha que voltar. Pra quem não sabe, o Luca também gosta muito do Teteu. O Teteu acordou, ficou chorando, porque não tava vendo nada e não podia. Que podia acontecer algo nos olhos por causa da garganta. E a gente ficou triste. E por causa que o Luca ele ama muito o Teteu. Só que ele ia ter que. O Teteu, ele ia ter que ir pro Canadá com a gente daqui a 1 ano. Que a gente resolveu, vai ser aqui a 1 ano. A gente vai arrumar as malas, ver a casa, etc. Arrumar as coisas pra ver. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações. E mandem ideias de vídeos aqui pro canal. O Luca ele foi ligando mesmo para o médico falar que ele já ia embora, que todo mundo ia embora para ele poder dar as medicações. Então, tchau, foi muito legal. Não esquece de curtir. Amo meu irmão, dê melhores para o Teteu.